Olá, meninas! Sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula do nosso curso de organização pessoal. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre estabelecimento de metas e tarefas dentro dessas metas, tá bom? A gente vai aí discernir aí direitinho como que a gente faz para estabelecer uma meta que seja plausível, que seja concreta, que seja real, né? Assim, realista, no sentido, né, de que eu consigo de fato não só estabelecer e ter ela na minha cabeça, mas também de fato executar essa meta, correr atrás dos nossos objetivos e realizá-los, tá bom? Então aqui nessa aula a gente vai falar sobre isso, combinado? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer para estabelecer uma meta é ter um minutinho ali, um momentinho nosso de autoconhecimento. Eu preciso saber de fato o que eu estou buscando para a minha vida, porque as minhas metas, elas têm que estar inseridas no momento atual, presente da minha vida, tá bom? Mesmo sendo algo que eu ainda quero alcançar, ela precisa estar inserida no contexto que eu estou vivendo. Não pode estar num mundo ilusório, tem que estar de acordo com a realidade, tá certo? E a gente só vai conseguir estabelecer uma meta que a gente de fato vai conseguir cumprir se a gente se conhecer, se a gente souber aquilo que a gente quer para a nossa vida, aquilo que a gente está buscando de fato, aquilo que é a nossa prioridade no momento ou prioridade para a nossa vida, tá certo? Então aqui, antes de sentar, pegar o papel e a caneta e estabelecer meta por meta, tá? A gente precisa ter esse momento de reflexão, de autoconhecimento. Por isso que eu pedi para vocês pegarem o workbook e responderem aquelas perguntas todinhas que estão lá no workbook. Aquelas primeiras perguntas, elas vão fazer com que vocês reflitam um pouquinho aqui nesse momento para que vocês possam de fato estabelecerem metas reais, concretas, que vocês de fato vão conseguir realizá-las, combinado? Para a gente fazer esse processo de autoconhecimento, a gente não precisa de muito, não, sabia? A gente precisa parar alguns minutos, né? Se possível, um momento de silêncio, de recolhimento, pode ser um dia só, podem levar alguns dias, tá? Isso fica aí ao seu critério, de acordo também com a sua reflexão, com o seu discernimento, combinado? E a gente precisa ter um momento de olhar para dentro, né? Às vezes a gente quer realizar e quer se organizar porque tem que lidar com várias demandas, tá certo? Não é verdade? Não é assim que acontece? E a gente quer fazer e a gente quer organizar tudo e dar conta de tudo. Só que se a gente não parar um pouquinho e olhar para dentro e ver aquilo que de fato a gente precisa mudar, aquilo que de fato a gente precisa se empenhar em melhorar, aquilo que de fato a gente precisa buscar porque a gente não tem, né? Então, tudo isso vai fazer com que a gente consiga estabelecer metas concretas, reais, e vai ajudar com que a gente vá alinhando a nossa vida, vá ordenando a nossa vida para aquilo que é de fato um plano maior de Deus na nossa vida, tá certo? Porque a gente tem os nossos planos, não é mesmo? Nós temos os nossos planos, mas a gente sabe que Deus tem um plano para cada um de nós. E aqui a gente precisa levar a nossa vida ao encontro dos planos de Deus. A gente só vai conseguir discernir de fato aquilo que hoje na minha vida, de repente, eu preciso deixar um pouco de lado porque não é o momento, ou que eu preciso abraçar e me dedicar com afinco em uma determinada situação, determinada área da minha vida, dando maior atenção a isso, quando eu consigo parar e refletir, fazer esse processo de me conhecendo, conhecendo a minha realidade atual, e também olhando para a minha vida, eu consigo ali estabelecer alguns pontos que eu preciso melhorar, que eu preciso rever, que eu preciso abrir mão, que eu preciso buscar de novo na minha vida. Então, para a gente estabelecer metas, a gente precisa passar por esse processo, tá certo? E a gente só vai conseguir passar por esse processo
fazendo um exame de consciência sincero, né? A gente precisa parar um pouquinho e de fato refletir, né? A vida que eu tô levando hoje, ela está assim coerente com aquilo que Deus espera de mim, que Deus quer de mim, que Deus me pede, né? A vida que eu tô levando hoje está de fato caminhando para aquilo que são esses meus objetivos? Como que tá a minha vida hoje, né? Como que estão as áreas da minha vida? Como que estão as coisas na minha vida, né? Quando eu digo áreas da minha vida, mais para frente a gente vai falar sobre isso. Na próxima aula eu também vou falar, porque vai ser importante para a gente aplicar aqui uma das técnicas de organização para estabelecimento das metas, tá? Mas quando eu digo áreas da nossa vida, eu quero dizer porque a nossa vida, nós temos diversas demandas, como eu falei, né? Por exemplo, nós temos a demanda espiritual da vida interior, nós temos a demanda da família, que aí tem o esposo, os filhos, né? Ou a esposa, os filhos, né? Tem os irmãos, tem os pais, né? O cuidado, de repente, com os avós, enfim. São diversas realidades, diversas demandas. Tem o lado profissional, o lado pessoal, né? Que você precisa se dedicar também às suas orações, aos seus estudos, enfim. São diversas áreas, diversas demandas que a gente precisa administrar. E a gente só vai conseguir estabelecer essas metas dentro dessas áreas se a gente fizer um exame de consciência sincero, saber como que cada uma dessas áreas está e como deveria estar, né? Ou como a gente gostaria que essa área tivesse. Assim a gente vai conseguir sair do ponto em que ela está e traçar um plano para que a gente chegue aonde a gente precisa chegar, tá bom? Seja aqui do nosso querer, do querer de Deus, porque às vezes, né, o que Deus nos pede é algo um pouco mais, exige um pouco mais de nós, né? Mas é importante, se a gente sabe que aqui é o lugar correto, a gente vai precisar traçar esse plano para sair de como a gente está hoje e ir para esse outro ponto de melhoria de fato, né? De mudança ou de alcançar algo novo conforme esse plano de Deus para nós, tá certo? E aí aqui a gente vai fazer a nossa parte para sair de onde a gente está e para ir para onde a gente precisa, quer e Deus espera que a gente esteja, combinado? Para isso, depois que você fizer um exame de consciência sincero, real, né? Assim, não quero que vocês me mandem mensagem falando, eu preciso fazer isso, aquilo, outro. Não, isso aqui é um momento muito pessoal, tá? É você e Deus, enfim, é o seu momento aqui de parar e refletir, tá bom? Mas depois que você fizer essa reflexão, né, olhar para dentro de si mesmo e questionar, respondendo as perguntas lá do workbook, eu quero que você pegue uma folha de papel em branco, tá? E você vai fazer um mapa mental. O que é um mapa mental? É a gente tirar tudo isso que a gente vai refletir da nossa cabeça e colocar no papel para que a gente tenha uma clareza, para que a gente olhe para o papel e consiga enxergar as coisas de maneira clara, de forma clara na nossa vida. Então, o que eu quero que vocês façam nesse papel? Eu quero que vocês peguem o papel, tá vendo? E vocês vão fazer um quadradinho ou um círculo no meio e vão colocar o nome de vocês e o ano, tá? Bem simples, não precisa de muito tempo para fazer isso aqui não, tá? Esse daqui nem é assim o meu mapa mental real. Eu fiz um aqui só demonstrativo para vocês agora aqui na aula, mas enfim, só para que vocês entendam, tá bom? Então, vocês vão botar aqui no meio o nome de vocês e o ano, 2019, enfim, é o ano que você tá assistindo essa aula. E aí, você vai traçar aqui diversas linhas para áreas da sua vida, para demandas que hoje você tem. Então, por exemplo, eu tracei aqui uma linha para a família. Então, da família, aí outro quadradinho, né? É uma área importante para mim. Então, da família, eu tracei 2 outros quadradinhos, 3 outros quadradinhos, né? Que o meu esposo, filhos e pais. Então, assim, você vai conseguindo ter clareza de todas as demandas que você precisa
atender. E aí, dentro de cada um desses quadradinhos, tanto nas áreas quanto, digamos assim, nas sub-áreas, você vai conseguir botar ali 2 ou 3 pontos que você precisa melhorar naquela área ali. Então, por exemplo, outra área aqui, vida interior, tá? Minha parte espiritual. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar 3 pontos que eu quero melhorar. Então, eu quero melhorar a minha vida de oração, eu quero melhorar a minha leitura espiritual e eu quero melhorar a busca pelas virtudes. Então, eu vou definir pelo menos uma virtude clara para poder trabalhar aqui. Então, assim, eu tenho clareza de como está a minha vida. Você também pode definir ou anotar 3 pequenas observações de coisas que estão acontecendo e que de repente você precisa mudar, né? Ou então 3 observações de coisas que você quer buscar ali dentro, né? Enfim, é só para que essa reflexão toda fique clara, né? Explícita e clara nessa folha de papel. E quando você olhar para aquela área, você consiga ter uma clareza maior do que você precisa fazer, de que metas você vai estabelecer dentro daquele conjunto de demandas ali para melhorar essa área. Combinado? Então, autoconhecimento, olhar para dentro, exame de consciência sincera, uma boa reflexão de fato, tá? E mapa mental. Esse é o primeiro passo que a gente precisa fazer antes de qualquer coisa, antes de definir e estabelecer quais são as nossas metas. Combinado? Beleza. O segundo ponto que a gente precisa tocar é a busca da mudança. Quando eu faço o mapa mental, muito provavelmente vem na cabeça, quando você fizer, vai vir na sua cabeça, como que aquela área está. Então, por exemplo, coloquei ali vida interior e leitura espiritual. Poxa, eu comecei a ler um livro, mas não consegui concluir. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso estabelecer uma meta de concluir esse livro. Então, eu vou concluir esse livro antes de comprar outro que eu queira novo. Então, quando eu sair um livro novo, eu vou falar assim, nossa, eu quero muito esse livro, mas tem a minha meta, que eu preciso terminar de ler aquele livro lá antes de comprar qualquer outro novo. E aí, assim, você vai sair do campo das ideias, a meta, e vai se tornar concreta, porque você estabeleceu ali um compromisso dentro daquela areazinha. E você está comprometido, você vai se esforçar por cumprir aqueles objetivos, aquelas metas. Eu dei esse exemplo aqui da vida espiritual, mas pode ser qualquer outro exemplo, qualquer outro objetivo dentro de outras áreas. Se o seu objetivo é estudar, passar por uma prova, ou então até mesmo estudar aqui as aulas do curso, você vai colocar ali, eu até coloquei aqui, por exemplo, vida de estudos, né? Vida intelectual. Aí eu botei aqui COP, né? Que é o nosso curso. Então, eu vou estabelecer ali dentro de um curso que eu adquiri, como que eu vou fazer, estabelecer pequenas metas para que eu consiga concluir aquele curso, para que eu consiga assistir às aulas. Então, por exemplo, eu não consigo assistir às aulas, não estou conseguindo acompanhar. Como é que eu faço, Thaís? Eu vou parar, eu vou estabelecer uma meta aqui de que todos os dias eu vou dormir meia horinha mais tarde, porque eu vou parar e assistir ao menos uma aula ou uma parte da aula e fazer as minhas anotações. Combinado? Então, assim, é claro que vai exigir um esforço da nossa parte por mudar essa realidade, né? As coisas não acontecem caindo do céu, não acontecem de uma hora para outra. Exige o nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso empenho em mudar essa realidade, né? Exige essa nossa ação de fato, não é mesmo? Mas a gente precisa ter ali os objetivos, as prioridades claras na nossa cabeça, combinado? Então, para isso a gente vai buscar a mudança. Se hoje, do jeito que está a nossa vida, olhando aqui um mapa mental, não tá legal, eu sei que eu tenho pontos a melhorar nas áreas, então o que eu vou fazer? Eu vou sair dessa minha inércia que eu tô hoje, né, acomodada muitas vezes, enfim, eu vou sair aqui dessa inércia, ou mesmo que não esteja acomodada, eu até quero mudar, mas eu não tô conseguindo saber nem por onde começar. Então, eu vou sair dessa inércia, eu vou selecionar pelo menos uma coisa
de todo o meu mapa mental, uma área, um subponto, né, onde eu preciso melhorar para dar esse pontapé inicial, para dar esse primeiro passo, né, saindo dessa inércia, né, e realmente começando a agir, certo? Terceira coisa que a gente precisa fazer quando a gente vai estabelecer metas, estabelecer prioridades aqui, a gente precisa considerar quais são os novos hábitos, bons hábitos que a gente vai buscar fomentar na nossa vida. Então, por exemplo, eu queria muito acordar mais cedo, porque eu acho que se eu acordasse mais cedo, eu conseguiria cuidar aqui dessa minha área de um desenvolvimento pessoal, dessa minha organização pessoal. Então, eu vou colocar esse hábito novo na minha vida de maneira clara, eu vou buscar com afinco, né, todos os dias acordar um pouco mais cedo, e assim, um pouco ele precisa ser determinado. Vai ser meia hora mais cedo, vai ser 1 hora mais cedo, quanto tempo mais cedo vai ser, entendeu? E aí vocês vão estabelecendo ali de forma clara e concreta, começar a buscar fomentar novos hábitos que vão ajudar vocês a melhorar essas áreas, tá bom? Com os filhos, por exemplo, ou com o esposo, vocês vão colocar ali o hábito de fazer as orações juntos, ou então de ter um momento de vocês, né? Porque, por exemplo, para quem tem muitos filhos e tudo mais, às vezes é complicado você achar ali um tempinho para você estar com seu marido, né? Fazendo uma boa refeição, conversando um pouco e tudo mais. Então, coloca esse novo hábito ali, jantar com o esposo, né? E você vai se esforçar para manter, fomentando, adquirindo esse novo bom hábito. Ou então, cuidar da minha saúde, praticar uma atividade física. Ou então, estudos, vida de estudos. Eu vou me dedicar a acordar um pouquinho mais cedo para ler o livro que eu preciso ler para o meu TCC. Ou então, ler o livro que eu preciso ler para fazer aquele trabalho. Enfim, diversas áreas, cada área vai ter a sua necessidade e ali dentro daquela área, ao estabelecer metas, você precisa considerar também quais são os novos hábitos que vão te ajudar a executar aquela meta, a atingir, a alcançar aquele bom resultado que você espera e está se dedicando ali dentro daquela área. Combinado? Então, fomentar novos hábitos. Tá, mas e se quando você adquirir, ou se você já adquiriu um bom hábito, o que você precisa colocar aqui na hora de estabelecer suas metas é masterizar isso, né? Ou seja, manter isso, dar constância àquele hábito bom que você já conseguiu adquirir, não é mesmo? Então, se eu tenho um hábito novo que eu quero implementar, eu tenho que buscar esse hábito com todo afinco. Mas se eu já consegui dar um passo, se eu já consegui adquirir um novo hábito, eu posso sim implementar um novo, desde que eu não deixe esse bom hábito que eu já alcancei, que eu já consegui implementar na minha vida, de lado. Eu não posso deixar esse hábito de lado, tá bom? Porque senão eu vou começar do zero de novo, depois, não é mesmo? Então a gente precisa subir um degrau de cada vez, mas sempre subindo, né? Nunca subir um degrau e descer outro, porque senão a gente não vai sair do lugar, tá bom? Lembra lá da escada rolante, não é mesmo? A gente precisa sempre subir, subir, subir. Não podemos ficar parados, sair da inércia e nem podemos descer um degrau que a gente já alcançou, porque a gente acha que fazendo isso a gente vai conseguir alcançar outros novos, tá bom? A gente precisa olhar a nossa vida, aqui as áreas, definir prioridades, definir um ponto pelo menos para começar a agir e fomentando novos hábitos, masterizando também os hábitos já adquiridos, os bons hábitos adquiridos. Beleza? E por último, sobre hábitos, o que a gente precisa fazer? A gente precisa observar aqui, lembra, no nosso exame de consciência sincero com a gente mesma, nesse processo aqui de autoconhecimento, de autorreflexão, o que a gente precisa observar dos hábitos? Se existe algum hábito ruim que a gente precisa deixar de lado, que a gente precisa se desvencilhar ali desse hábito ruim, tá bom? Então, é importante aqui, porque essas metas alinhadas com essa busca pelos bons hábitos, isso vai de fato te ajudar a continuar caminhando nesse processo de se organizar melhor e
manter essa organização por mais tempo, certo? Beleza. Então, outro ponto que a gente precisa fazer é criar rotinas eficientes, tá bom? As rotinas, elas vêm auxiliar, muitas vezes, o nosso dia a dia para agilizar. Quando eu crio uma rotina que é eficiente, o que são rotinas? São conjuntinhos pequenos de tarefas, 3, 5, 7 no máximo tarefinhas, que eu faço na sequência, uma seguida da outra, num espaço curto de tempo e que aquilo ali me adianta um tempo maior, né? Digamos assim, me fornece um ganho de tempo, tá certo? Então, essas são as rotinas. E rotinas eficientes, quando eu crio rotinas eficientes, eu aprendo a priorizar aquilo que é importante, porque eu tenho que selecionar poucos números, não é mesmo? Poucas atividades. E, ao mesmo tempo que eu aprendo a priorizar, aquilo ali me traz uma maior agilidade. Então, eu me torno, consequentemente, não só mais organizada, mas também mais produtiva, entendeu? E isso vai ali agilizando, otimizando o nosso tempo e otimizando ali as tarefas que a gente precisa fazer. Então, por exemplo, quando eu crio uma rotina do meu trabalho, tá? Então, eu vou fazer toda essa rotina antes de trabalhar e uma rotina quando eu vou sair do trabalho. Então, eu criei essas duas rotininhas, 5, 7 coisinhas que eu vou fazer tanto antes de começar a trabalhar, quanto depois, antes de sair do trabalho, que vão no dia seguinte ou ao longo do dia me agilizar o meu trabalho, me fornecer, otimizar o meu tempo, me fornecer um tempo mais otimizado de fato, né? E isso vai me trazer essa maior agilidade na execução ali do meu trabalho, uma maior qualidade na execução do meu trabalho. Eu posso, no final do dia, colocar ali uma revisão do trabalho que eu fiz, né? Dar uma olhadinha, ver se ficou alguma pendência, já jogar para a lista de tarefas do dia seguinte. Seja esse trabalho fora de casa ou dentro de casa, tá, gente? Não tem problema nenhum. Dentro de casa, para quem trabalha dentro de casa, ou só com as tarefas da casa propriamente dito, pode fazer essas rotinazinhas, pré-trabalho e antes de acabar ali, digamos assim, o expediente, né? Porque dona de casa não acaba o expediente nunca, né? Tá sempre ali lavando uma loucinha, fazendo uma coisa. Mas é bom ali estabelecer ali uma rotinazinha que vai otimizar e te ajudar a ter mais clareza e controle dessas tarefas ali que você distribui ali nos seus horários, no seu cronograma, na sua organização. Combinado? Beleza. Então, próximo passo que a gente precisa buscar, colocando aqui metas claras, concretas, é melhorar o nosso aprendizado, né? Quando a gente aprende novas técnicas, por exemplo, quando a gente tem um conhecimento ampliado de uma determinada questão, o que a gente faz? A gente aprende aquilo ali, aprende como que faz aquilo ali melhor e a gente ganha novamente mais tempo, faz aquele trabalho mais ágil. Então, por exemplo, se eu não sei passar roupa, eu preciso buscar o aprendizado de passar roupa. Nem que eu contrate uma moça que passa roupa, uma passadeira, e fale para ela, olha, hoje você não vai passar roupa, hoje você vai me ensinar a passar roupa, tá certo? E aí, você adquirindo aquele aprendizado, a roupa que você demorava 1 hora, 2 horas, 3 horas para passar, você vai ganhar ali certamente uma maior agilidade, otimização do seu tempo ali, tá bom? Naquela tarefa, naquele trabalho, naquele dever. Quando você aprende também novas técnicas, por exemplo, a gente falou aqui já da técnica Pomodoro, lembra? Então, quando você aprende uma técnica nova e utiliza uma ferramenta que vai te auxiliar a implementar e manter essa técnica, né, ali no seu dia a dia, você também otimiza o seu tempo, você também adquire esse conhecimento que vai trazer essa agilidade para você. E a terceira coisa que a gente precisa buscar quando a gente está vendo aqui que a gente precisa adquirir um hábito novo, ou entender melhor, ou então profissionalizar algum trabalho que a gente faça, né? A gente precisa lidar com referenciais experientes naquela área, naquele assunto, né? Ou seja, como vocês, por exemplo, que quiseram buscar a organização pessoal, vocês vieram, me encontraram
né, encontraram esse curso, ou seja, viram a oportunidade do aprendizado. Aqui dentro do curso, vocês, além de estarem aprendendo conceitos, coisas novas, vocês estão aprendendo técnicas que vão otimizar o tempo de vocês, como, por exemplo, a técnica Pomodoro, né? E, além de tudo, vocês estão tendo, digamos assim, o conhecimento mastigado por mim, que sou uma profissional, que estou entregando esse conhecimento explicado para vocês. Então, por ter esse referencial experiente no assunto, vocês conseguem ter um maior aproveitamento do conceito, da técnica, do aprendizado e trazendo isso para uma prática real e efetiva na vida de vocês. Então, aqui é muito importante nesse ponto que a gente busque aquela melhoria, fazer as coisas bem feitas, né? Se eu vou fazer o curso, eu vou dar o meu melhor no curso, eu vou buscar aprender ao máximo. Vocês vão sugar, assim, todo o conhecimento de mim. Vocês vão tirar todas as dúvidas, nenhuma dúvida vai ser boba, nenhuma dúvida vai ser menosprezada. Vocês precisam aproveitar essa oportunidade que vocês estão tendo para tirar as dúvidas, para entender de fato e para aprimorar esse conhecimento de vocês, certo? E aqui vocês vão aspirar a essa perfeição, vão buscar concluir esse processo todo da melhor maneira possível, dando o melhor de vocês, buscando fazer o melhor, né? Se eu passo alguma tarefa, alguma atividade, algum exercício, vocês vão cumprir essa tarefa dando o melhor de vocês, tá certo? Aspirando à perfeição. E é importante também, às vezes, a gente buscar um outro ponto de vista. Porque, às vezes, a gente já ouviu falar, por exemplo, lá na técnica Pomodoro. A gente tentou implementar, mas não deu muito certo, né? E aí a gente ouviu aqui no curso falar sobre técnica Pomodoro, você fala, esse negócio já não deu muito certo, passa para outra, né? Não, vamos buscar ter um outro olhar das coisas, né? Às vezes algo que eu fale, ou uma maneira que eu fale, né, que eu explique, vai clarear, vai te ajudar a compreender melhor. Então, além de mim, vocês podem trocar informações entre vocês mesmos aqui, entre as alunas do curso, né? Você entendeu a técnica Pomodoro? Poxa, eu tentei aplicar assim, não consegui, daí eu fiz essa adaptação e deu certo para mim. Você fez alguma adaptação que deu certo para você? Como é que tá? Então, vocês trocando e partilhando essas informações vão ter esse outro ponto de vista que pode agregar valor a esse conhecimento que vocês estão buscando, certo? Outra coisa importante que a gente precisa aqui no estabelecimento de metas e tarefas é se cercar de pessoas que estejam, de fato, buscando a mesma coisa que a gente, que eu chamo de pessoas foguete, que nos levam para cima em direção aos nossos objetivos, né? E se afastar um pouquinho ou deixar um pouquinho de lado, pelo menos nesse momento de aprendizado, de aspiração aqui à perfeição, se afastar um pouquinho das pessoas que eu chamo de pessoas âncoras, ou seja, que te puxam para baixo, que tem aquela mentalidade fixa, que você nasceu assim, que você não vai conseguir mudar, que você é desorganizada mesmo e tudo mais. Deixa um pouquinho de lado essas pessoas, não dá muito ouvido para isso não, e busca se unir, estar junto com pessoas que estão buscando aqui a mesma coisa que você. Assim, isso vai ser um incentivo, uma motivação para você e vocês vão se ajudar também entre vocês mesmos, tá certo? Última coisa que a gente precisa fazer. A gente precisa, de fato, ter um plano de vida estabelecido. Com o nosso mapa mental, a gente pode ter uma clareza maior para estabelecer um plano de vida coerente, concreto. O que eu quero para minha vida? Esses metas, esses objetivos, eles estão me auxiliando a alcançar essa vida que eu quero, a trilhar esse plano de vida, né? Para sair desse ponto A e ir lá para o ponto B, tá certo? Então, com isso, a gente vai se planejar adequadamente, né? Dentro desse plano de vida e vamos observar aonde, sobretudo, a gente vai precisar ter persistência para se vencer e adquirir as virtudes necessárias para sair de onde estamos e ir para onde a gente precisa chegar. Combinado? Bom, esse é o conteúdo da aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula eu vou ensinar como que a gente vai fazer um mapa mental concretamente, tá bom? Até lá, beijo, tchau!